A nossa maravilhosa, a Elmara, a Elmara Ramos. Oh, Então, gente. eu peço, por favor, por gentileza, os que não estão com o, o microfone desligado, por favor, que desliguem para não termos interferência. Eu nem sei, eu acho que a nossa querida Elmara dispensa apresentação, ela tem muitos talentos naturais, Ah, ela tem talentos adquiridos, porque ela é muito esforçada e ela ah, tornou uma life coach, e ela é especial, né, se aprofundou em estudos de inteligência emocional, analista comportamental, mentora. Ela tem também a carreira, né, na área de saúde. E o que eu admiro sempre na Elmara é sempre um sorriso no rosto, uma alegria. Preciso de ver as mensagens que ela me deixa, sempre uma pessoa alegre. Então, eu tenho certeza que é uma pessoa assim agradável, né, boa de se ter por perto e que sempre nos abençoa com suas mensagens. Viu? Elmara, muito obrigada por aceitar novamente, né? Você esteve conosco mês passado, então que Deus te use mais uma vez aqui. Muito obrigada, de coração, viu? Deus. nossa, é gostoso receber essa validação, viu, Zina? Esse carinho, agradeço mesmo. Obrigada aí pelo sorriso no rosto. Eu digo que ele é fruto de um outro sorriso que eu recebi como exemplo ao longo da minha vida, que é o da minha mamãe, que está aqui, né? Tô vendo o nomezinho dela, Elda. Estou Sim. reconhecendo algumas pessoas. Nossa, Sueli, a Marli. Marli foi minha professora, acho que de primeira série, né? Olha, como eu fui abençoada por ter a Marli como professora e ao longo da minha jornada ter conhecido pessoas que estão aqui hoje, né? Algumas eu não tive o prazer ainda de conhecer pessoalmente, né? Mas outras eu reconheço aqui, como eu citei a Marli, a Sueli, você, Zina. Olha, eu e a Zina, olha que interessante, pessoal, nós nunca tivemos a oportunidade de nos encontrar Uhum. pessoalmente, mas a conexão que desenvolvemos, né, Zina? É como se Conhecêssemos há muito tempo, né? já conhecidas de um bom tempo, sabe? Estou vendo a Mabel aqui também, que é outra pessoa que conheci ao longo da minha jornada, do meu caminho, a Helena Viches, enfim, outras pessoas aqui que não dá para a gente citar. E é assim, Deus, nossos caminhos cruzam com caminhos de outras pessoas, né? E se a gente estiver aberto para aquilo que Deus quer sempre nos mostrar e nos ensinar, a gente vai enriquecendo a nossa vida com as experiências, com as vivências que o outro traz para mim, né? E com as histórias também que os outros trazem para mim. E esse é um dos motivos desse grupo aqui, para a gente trazer o quê? Contar um pouco das bênçãos, a gente se fortalecer na palavra e também nos unirmos em oração, né? E tantos pedidos, né? Eu tenho certeza que a Zina teria, assim, mais uma lista. Quantas tempestades? Quantas tempestades? Eu tenho praticamente absoluta certeza que nos dias de hoje não tenha uma pessoa sequer, né? Infelizmente, nem as crianças estão sendo poupadas, que não esteja passando por uma grande turbulência ou algo que o desafia, né? Por algum tipo de tempestade na sua vida. É ou não é verdade? Algo que o perturba, algo que, de repente, a deprime, algo que a deixa sem chão, sem saber o que fazer. E a nossa vida, ela tem sido de enfrentar, por vezes, muitas tempestades. E uma das emoções, né, a nossa última vez, né, que eu estive aqui, que estivemos aqui, né, Zina, foi para falar das emoções, e aqui eu trago um pouquinho, uma emoção que ela, assim, é acionada de imediato quando nós estamos nas tempestades, e ela fez parte aí do título do nosso Zoom de hoje. Quem pode me falar que emoção é essa? Que sentimento é esse? Que é ali que fica, deixa a gente entre essa emoção e o milagre que Deus quer realizar na nossa vida. É o tal A do medo, O medo. medo, né?
Medo, gente, que coisa desagradável é essa? Uma emoção que veio, de certa forma, para proteger, né? Mas que ela é tão hiperestimulada que ela nos sequestra emocionalmente. E ela nos impede, muitas vezes, de permanecermos firmes ou confiantes. E, por vezes, nós afundamos em meio à tempestade, os problemas que nos acometem, e é o medo que nos é estimulado. E eu quero convidar vocês para a gente pensar um pouquinho, meditar um pouquinho numa história que é tão conhecida, né? Uma história que eu cresci ouvindo ela, estudando ela, e eu ultimamente ando gostando de revisitar histórias que eu conheço e que eu já ouvi muitas vezes, na busca de algum detalhe que eu perdi, na busca de algum insight, algum pensamento, alguma lição que eu não percebi que Deus queira ainda me ensinar. E foi em meio a uma grande tempestade que eu enfrentei, que eu me deparei com essa história que está em Mateus 14, tá? Que eu convido a vocês, quem quiser abrir aí sua Bíblia, eu estou com a minha Bíblia digital aqui aberta. 14, ali a partir do versículo 22. A tão conhecido que é a história de Pedro andando sobre a água. Quem não conhece essa história, né? Como vocês, eu já havia lido e relido tantas vezes essa história. E aí foi no meio, assim, de uma tempestade terrível que meus olhos voltaram para essa história. E Deus tinha ainda coisas tão maravilhosas para me ensinar. E eu quero hoje passar para vocês, porque eu sei que de alguma forma o Espírito Santo vai transformar na mensagem, no estímulo que Ele quer que vocês recebam. Né? E eu tô com meu fundo aqui de praia, viu, gente? Vocês perceberam? Porque é o que me acalma. E aqui eu tô num estado que a gente não tem praia, e eu ando com saudade de uma praia do meu país Brasil, e só de ver as folhinhas ali, ó, balançando o coqueiro já me acalma, né? Quando a gente está em mares tranquilos, né, em águas tranquilas, é uma delícia. Né? Mas como a gente está em tempestades, nossa fé é desafiada e a nossa habilidade de gerenciar as emoções em meio à tempestade, para podermos abraçar os milagres que Deus quer para a nossa vida. E essa, a história traz esse fato. Todos nós sabemos, eles vinham o quê? Os discípulos vinham de um grande acontecimento que foi a multiplicação ali dos pães, né, e dos peixes. Que acontecimento fantástico. Aqui eu vejo muitas mulheres, temos homens também, não sei quantos desses homens têm o dom da culinária, né? É mais conhecido ser das mulheres, mas quando os homens cozinham, hein? Eles são nota 10. Mas a gente sempre tem uma aflição tão grande quando convida a gente em casa, não é? Qual que é? Vai dar comida, vai ser boa, vão gostar, vai dar para todo mundo. E os discípulos vinham dessa sensação de um milagre estupendo, de uma comida que mal dava para um menino e deu para alimentar uma grande multidão. E aí chegou, lá após isso, né? Chegou o anoitecer, e Jesus então falou para os discípulos: olha, vocês vão, pegam o barco e vão aí no lago, né? Vão para frente do lago e naveguem, e eu vou tirar um tempo a sós. E aí nós sabemos o que aconteceu, né? Eles, olha que interessante, eles vinham de algo tão feliz, tão bacana, e às vezes a vida da gente está assim num momento legal, ou as coisas estão fluindo, estão acontecendo, né? Jesus está ali nos orientando o que fazer. A gente pega nosso barquinho e estamos lá naquela água tranquila e de repente o vento começa a soprar. E ali no versículo 24 fala que estavam lá no meio do lago. Imagino, né? Imagino quando eu estou na praia, né? Vocês aí que já tiveram essa experiência. À noite, uma brisa tão gostosa, né? Aquele mar calmo, gostoso.
os discípulos ali cansados, então, apreciando aquele momento. E, de repente, o vento mudou, as ondas vieram e a coisa ficou feia. Uma tempestade. Quantas vezes a tempestade se abate sobre nós quando a gente menos espera, não é? É um negócio assim, e quando vem, vem tudo de uma vez. Tanto é que já virou ditado, né? Já virou a frase conhecida: quando vem, despeja tudo na cabeça. E é mais ou menos isso que aconteceu. E esses discípulos começaram do nada a enfrentar uma terrível tempestade, a ponto, ali o desejado de todas as nações fala, temerem pela própria vida deles. E aí o versículo 25, a gente fala assim, já de madrugada. Eu estou lendo a versão nova linguagem de hoje e ela me traz o detalhe assim, entre as 3 e as 6 horas da manhã, né? Então, já de madrugada, eles enfrentando essa situação, e é uma situação extenuante, e lembre que eles vinham de um dia muito laborioso, estavam cansados, temendo pela própria vida ali naquele momento, e não dava jeito, e a tempestade não ia embora. E dentro desse contexto, eles nos traz o detalhe entre as 3 e as 6 da manhã. Alguém já trabalhou à noite? Eu já. Eu tive essa terrível experiência de trabalhar à noite. E eu vou falar para vocês: o pior horário para o ser humano que trabalha à noite, que está acordado, é entre as 3 e 6 horas da manhã. Parece que tudo vai entrando em curto-circuito dentro do corpo da gente. O sono, a falta do sono, né? Afeta o raciocínio, afeta a disposição mental, afeta o humor, afeta a fluidez, afeta a cognição, afeta a disposição física, vai travando tudo. E eu lembro que tinha plantões que eu falava assim, meu Deus do céu, não consigo nem evoluir aqui, coisas que saem tão fácil, né? O que eu já tenho prática, porque ficava tudo pesado. E era esse momento que os discípulos estavam, um momento extremo de extenuação da jornada deles ali enfrentando aquela tempestade. Cansados, exaustos. Eu não sei se hoje eu estou falando para alguém aqui que está nessa condição, já lutando para manter seu barquinho, né, flutuando numa tempestade que parece que não tem fim. E você está nesse horário entre as 3 e as 6, não literalmente, mas biologicamente, mentalmente, espiritualmente, assim, de exaustão, de não ver saída. É tão difícil enfrentar tempestades, não é? E aí, olha que fala assim, já de madrugada, entre as 3 e 6 horas, Jesus. Gente, quando eu penso nisso, chega a dar um arrepio aqui, um alívio. Jesus aparece. Esse é o nosso Jesus. Quando a gente pensa assim que estou perdida, não vou conseguir dar jeito nisso, não vai dar certo, vou afundar. Jesus. E Jesus foi andando pelas águas, né? Só que sabe o que acontece? Não é verdade que às vezes a gente está tão emaranhado no meio do problema que a gente não consegue ver Jesus. Às vezes a solução aparece na nossa frente ou ela já está sendo operada pela mão do onipotente e a gente vê como assombração. A gente vê, gente, mais um problema, e agora? E foi isso que os discípulos viram. Eles olharam e falaram, gente, é um fantasma, como se não bastasse. Agora um fantasma na nossa frente. Não reconhecer o mestre. Quantas vezes a gente está assim? A gente está tão sequestrado pelo emocional e pelos sentimentos e emoções negativos que traz o evento, né? A sensação de desconforto, de frustração, de raiva, de medo, de culpa, de vergonha, de desespero, não é? E às vezes a gente não consegue ver Deus operando. E em meio à tempestade a gente olha e fala, rapaz, agora acabou de danar tudo, né? Não é assim que o baiano fala, eu sou baiana. Danou-se! Agora ainda tem um fantasma para a gente lidar.
Além dessa história, eu me lembrei, Zina, da minha infância. Olha a história, olha o fato que me aconteceu, pessoal. Mibel, eu devia ter uns 6, 7 anos de idade. Minha mãe sabe dessa história porque eu fui contar um tempo depois do que ela aconteceu, talvez muito tempo depois. Eu comecei a acordar de madrugada. Eu dormia no quarto com meus dois irmãos e eu dormia na janela e no outro lado da parede, né, no lado oposto, era a porta. E em frente à porta, o banheiro, a porta do banheiro. E um corredor e em frente à porta do banheiro. E eu acordava com vontade de ir ao banheiro, assim eu entendo, né? E aí eu olhava, sabe, a gente acorda, tá com soninho ainda e tal, aquela moleza, ai, levanta, não levanta, essa coisa, né, que dá de madrugada. E era bem de madrugadinha, assim, eu imagino, por volta das 4h30. E vocês vão entender por que que eu acho que era por volta ali de 4h30, máximo, acho que nem 5 horas, mas 4, 4h30. E eu olhava para a porta e começou a acontecer uma coisa. E aqui eu quero deixar bem claro que aqui a gente não está trazendo nenhum misticismo, é eu explicando um fato e vocês me deixem explicar até o fim para vocês mais ou menos entenderem o contexto que eu quero trazer. O vão da porta, ele se iluminava, ficava extremamente iluminado, Zina. E eu com medo, eu virava o rosto assim para a parede, né? E fechava meu olho, porque eu achava que era um fantasma. De onde que vinha essa ideia, gente? Se minha mãe não deixava a gente nem assistir televisão, não tinha nada desses eletrônicos que tem hoje, né? A gente era sempre muito bem vigiado e cuidado, mas eu, na minha ideia, eu achava que era isso e morria de medo. E aí eu virava para a parede e aí eu abria o olho, assim, porque eu queria ver se na parede estava a luz, né? E aí eu via o reflexo de um anjo. Tem coisas dessa experiência minha que eu não sei relatar para vocês, explicar. É algo que eu quero rever no céu. Mas isso me aconteceu algumas vezes. Não foi uma vez para eu achar assim, ah, foi um sonho e tal, né? E era tão real que eu, com medo, eu prendia a minha urina e às vezes fazia na cama, com medo de atravessar a bendita da porta, que eu ficava com medo achando que era um fantasma. E hoje, com a informação que eu tenho, né? Eu entendo, eu falo, gente, de repente era um anjo de verdade, porque isso não manda os anjos nos guardarem? Mas eu olhando ali o que poderia ser um anjo, e eu, a semelhança da história dos discípulos, ficava apavorada achando que era um fantasma. E aí, às vezes, o meu pai passava, porque ele acordava às 5 da manhã. Então, ele passava ali e aí aquela luz sumia. E aí eu corria para o banheiro, às vezes já era tarde demais. Mas, gente, vejam só como eu quero pegar essa minha história, que obviamente não acredita em espiritismo nem misticismo, mas não tem uma explicação concreta, mas dentro do raciocínio que eu consigo ter, é mais ou menos essa conclusão que eu chego. Quantas vezes a gente perde, né, de usufruir da companhia de Jesus ou dos anjos, porque estamos apavorados, achando que é assombração. E foi isso que aconteceu com os discípulos. E eles começaram a gritar de medo. Olha aí o medo. Gritar de medo. Aí essa emoção é expressa na Bíblia. E gritando ali de medo e tal, sei lá, aquela confusão, gente, para onde você corre, né? Quando você corre, quando você está num barco de uma tempestade, e você vê o que você acha que é um fantasma. Se você está em terra firme, né? Às vezes até tem uns vídeos aí de brincadeiras e tal que o povo faz nesse sentido, né? Sai correndo. Mas por onde você corre? Então eu imagino um subindo em cima do outro e não sabendo para onde correr. E aí Deus vai, Jesus vai e fala, né? Coragem! Olha que interessante. Jesus primeiro fala: coragem! Sou eu. Não tenham medo.
E é isso que ele fala para a gente hoje. Cada um de vocês, para Ana Lúcia, para Dilma, para Vera, para Maria Beth, coragem! Coragem. Se a sua visão está distorcida, né? Se as lentes com a qual você está vendo o mundo está te deixando mais desanimada, com medo e sentindo assim como assombrada pelas tempestades, coragem! Eu estou aqui. Eu estou aqui, João. Eu estou aqui, Teresina. Eu estou aqui, Lucas. Não tenham medo. Aí chega essa parte tão conhecida que Pedro, então, naquele rompe de coragem, né? Olha o que é a gente acolher o que Deus nos diz. Ele fala: opa, Senhor, se é tu, manda que eu ando nas águas e vou até a ti, até onde você está. E Jesus falou o quê? Olha que interessante. Jesus falou: vem, Pedro. E Pedro foi. Pessoal, com Jesus a gente anda sobre as águas. E sem Jesus a gente afunda. Com Jesus nós andamos sobre as águas, se preciso for. Para pensar na história da sua vida, volta a fita, relembre certos trechos da sua jornada e veja se você andou ou não sobre a água, sobre as águas. Pelo poder que veio de Deus, pela sua fé em ação. E está aqui demonstrado na história de Pedro, né? Pedro saiu do barco e começou a andar em cima das águas em direção a Jesus. E não é isso que a gente faz? Quando a gente relembra esses momentos da nossa vida, momentos assim terríveis, momentos que viram a gente do avesso, que viram a gente de ponta cabeça, não é? Acontecimentos que ocorrem, que são verdadeiras tempestades terríveis. Jesus falou: venha, Marlê, venha, querida, você vai andar sobre as águas. E a gente anda. E Pedro foi, né? Pedro saiu do barco, é o que a gente faz, a gente sai à luta, a gente sai de casa, a gente sai do trabalho, a gente vai aqui, vai ali e vai pisando sobre as águas, em meio à tempestade, vai enfrentando. Porém, chega um momento que a gente desvia o olhar de Jesus por algum motivo que seja. Seja pelo orgulho próprio, seja pela exaustão física, seja pelo medo ou outras emoções que a gente ainda não desenvolveu habilidades adequadas, né, de gerenciar, seja pela falta de fé. E aí o que que acontece? A gente começa a focar o quê? Aí está outra grande lição. Enquanto estivermos focando nos problemas, a tempestade vai nos afundar. O medo vai tomar conta. O segredo está focar em Jesus. E aí é uma atividade simples que eu dou, até como coach, como mentora, né? Aqueles dias que você tiver assim, a água vai me encobrir, vou afundar. Se você tem memória fraca, tome nota em algum caderno, que seja uma frase, algo que seja um gatilho para você lembrar de fatos da sua vida, onde Deus operou milagrosamente. E ao invés de você olhar os seus problemas, você relembre as histórias do seu passado, para que Jesus seja evidente na sua vida, seja evidenciado como aquele que vai fazer você continuar a andar sobre as águas. É uma atividade simples, né? Respire fundo, são coisinhas tão simples, exercícios simples, né? Que eles chamam o quadrado 4x4, né? Você inspira em 4 segundos, segura em 4 segundos, expira contando 4, né, segundos, e segura 4 segundos. Isso, olha que coisa simples, né? Quando a gente se vê atribulada, a respiração, ela traz a gente de volta presente, ela tem essa capacidade, a gente reorganizar a nossa respiração. Tira a gente do
futuro. A gente vive muito no futuro, no passado, né? É roubado o presente é o único momento que a gente consegue ter ação sobre ele. E a respiração profunda, tranquila, mentalizada, ela ajuda a gente a voltar ao presente. Simples. E aí a gente, ó, vamos relembrar. Puxa, eu tô agora achando que eu não vou dar conta, mas olha só, aquele dia, aquela vez, aquela situação, olha só, Tata, não, esse é o Deus. Pedro afundou. E sabe o que, que eu mais gosto, assim, sei lá, eu gosto tanta coisa dessa história, mas uma assim que mexe muito comigo é que ele afundou. E quando ele afundou, não é exatamente que ele afundou, né? Ele afundou e ele gritou: Socorro, Senhor! Ou seja, às vezes no nosso processo, nas tempestades que enfrentamos, nossa fé vacila, a gente afunda, a gente falha, a gente peca, a gente erra. Não tenha medo por clamar por socorro. Socorro, Senhor. Não estou achando que eu vou conseguir. Socorro, Senhor. Está pesado demais. Socorro, Senhor. Estou afundando. Estou ansiosa demais. Olha a minha situação. Socorro, Senhor. Não hesite em clamar a Deus quando você se sentir afundando. Aí sabe o que acontece? Outra emoção entra em ação. Sabe qual é? A vergonha e a culpa. A gente se sente culpado. Nossa, eu sou cristã há tantos anos, sou isso, sou aquilo, né? Sou líder de igreja, sou esposa de pastor, sou ancião, sou cristão. Como que eu posso? E aí nós queremos provar para Jesus que a gente não é tão falho assim, né? Olha que interessante. E aí a gente começa a tentar nadar sozinho, para a gente conseguir levantar para falar: não, Jesus, tá tudo bem, eu consegui. Jesus sabe da nossa condição humana. Temos que ter coragem de sermos imperfeitos às vezes. Já parou para pensar nisso? Coragem de sermos imperfeitos e clamarmos a Deus. E você veja que João clamou. E a palavra que vem em seguida, Amélia, Wanda, aqui na linguagem de hoje, eu acho maravilhosa. Fala assim, olha, imediatamente. Imediatamente, Jesus. Esse é o nosso Deus. Quando clamamos por socorro, imediatamente, Jesus está a postos. Jesus estende a mão. Jesus traz alívio. E eu tenho praticado isso na minha vida, sabia? Mas assim, integralmente, pontualmente, de manter isso em mente para não esquecer. E quando eu estou naquele momento que eu estou, meu pai, tanta coisa, tanta tempestade, uma situação intensa, que seja uma ou várias juntas, né, que a gente não sabe o que acode, eu estou me sentindo assim sobrecarregada e aquela ansiedade quer bater fundo. Eu lembro da história de Pedro e eu falo: socorro, Senhor, socorro, né? Às vezes até mentalizando que ele está no meio de alguma situação que não dá para socorro. E aí eu gosto de mentalizar essa cena de Pedro afundando, né? Que é o que eu entendo que eu estou naquele momento, ele estendendo a mão e gritando, e eu faço: socorro, Senhor, e mentalizo Jesus assim, estendendo a mão e me puxando para fora. Esse imediatamente, Jesus. Ele estende a mão, Leida, Helena, e segura, segura, gente. Você está aqui hoje é porque Deus está te segurando. Pela mão, Marilci, Solange. Por mais que você ainda esteja enfrentando tempestades, porque ali ele ainda estava. E aí Deus faz, né? Fala aquela célebre frase, né? Por que você duvidou? Não é pequena sua fé. É a nossa condição de eternos aprendizes aos pés de Jesus. Mas aí eu quero, para finalizar, perguntar algo para vocês. Gente, quando foi que a tempestade cessou? Quando foi que a tempestade cessou? Alguém quer me arriscar a dizer? Eu vi Quando? que quando Quando, subiram no barco.
Isso. Quando eles subiram no barco, isso quer dizer o quê? Que teve o caminho de volta. E o caminho de volta foi em mar tranquilo ou foi em mar tempestuoso? Foi ainda enfrentando a tempestade. E é esse exemplo que Jesus quer deixar na nossa vida. Sim, ele continuamente nos segura pela mão, nos socorre, nos puxa da água tempestuosa, né? Daquele momento, daquela situação. Mas nós ainda temos o mar tempestuoso para enfrentar. A história não acabou. Só que dessa vez o caminho de volta é feito com Jesus. É feito Pedro com Jesus, agora com uma fé mais robusta, depois de passar essa experiência milagrosa. E é isso que Deus quer nos ensinar. Muitas vezes, Noêmia, muitas vezes, Leonase, nós sim temos e recebemos milagres, mas continuamos nesse mundo. Continuamos lidando com o problema que estamos lidando talvez até hoje, com o mar tempestuoso. Mas Jesus nos dá a certeza de que Ele está conosco no caminho de volta até o barco. Ai, quando chegarmos no barco, Leonás, o mar vai se acalmar. Eu não sei quando que vai ser esse chegar no barco para você. Talvez seja numa jornada, na nossa jornada aqui sobre a Terra, né, numa análise mais ampla, só quando Jesus voltar. Talvez seja daqui a um mês, uma semana, um ano, 5, não sei. Mas o que eu quero que vocês tenham certeza é que Jesus está caminhando com vocês de volta para o barco, ainda no mar tempestuoso. E sabe o que é mais lindo, gente? A coisa mais linda eu achei no Desejado de Todas as Nações, falando sobre esse capítulo. Você sabe como eles andaram de volta ao barco? Andando lado a lado, a mão de Pedro na do mestre. Entraram juntos no barco. Gente, eu chego a me arrepio, que experiência linda. É isso, é esse o convite de Jesus. Que nós andemos e continuemos caminhando sobre o mar tempestuoso, sabendo que Ele nos sustenta e tendo o privilégio de não só sermos socorridos imediatamente quando clamarmos, mas de termos a mão do Mestre segurando na nossa mão. Então, os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram a Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Que hoje você termine esse momento de oração, de meditação, de culto, tendo essa certeza no seu coração. Você não está sozinha. Você não está sozinho nesse mar tempestuoso. Se você está, de repente, naquela fase de andando sobre o mar, que nem Pedro sozinho, ou se você está afundando, ou gritando por socorro, ou sendo socorrido e levantado, ou caminhando de volta, em qualquer uma dessas fases, mantenha seus olhos fixos em Deus e saiba, Ele está com você. Ele Amém. está segurando a sua mão. E se você segurar na dele, oh, vocês vão andar juntas e vão chegar no barco. E o mar vai se acalmar. Quantos querem aqui ter essa atitude emocional e prática? Amém. Amém, amém. Que linda essa mensagem confortante. E como será que está o nosso barquinho, não é?
Quem Exato. será que está no nosso barquinho? Aham. É, que possamos, né, sempre confiarmos em Deus, em meio às tempestades. Às vezes o mar é bem revolto, não é? Uhum. Mas precisamos saber que temos um grande Deus a quem servimos e que não deixa a nossa mão. Nós é que deixamos, né? Pedro Uhum. deixou, Pedro não confiou, mas o final da história é muito lindo, não é? É, Então, ora para nós, querida, para encerrarmos, por favor. oro sim. Vamos orar. Querido Deus, hoje você nos trouxe uma história, uma palavra tão confortante, tão poderosa, que nós relacionamos com a nossa vida, porque estamos todos, de certa forma, enfrentando um mar tempestuoso, Pai. Por vezes sentimos nossa fé assim tão poderosa que a gente está avançando, andando sobre o mar, realizando, como se diz, matando um leão por dia. Mas tem momentos, Senhor, que a gente, puxa, está tão cansada, exausto, nossa fé fica tão pequenininha e a gente começa a olhar o vento, o trovão, as ondas e a gente, ó Pai, a gente afunda, Senhor. E por isso clamamos por misericórdia, clamamos pelo seu perdão, clamamos socorro, Senhor, confiantes de que imediatamente Jesus vai estender a mão e vai nos tirar desse estado. Se não do estado em si, mas do nosso estado de espírito, nosso estado emocional, de medo, de confusão, de inquietação, de ansiedade. Ó Pai, clamamos a Ti que nos traga essa paz interna, que nos traga esse socorro presente, que nos faça perceber, entender e usufruir dele, ó Pai. Amém. Talvez estejamos na fase de voltar ao mar, mas o mar ainda está tempestuoso, ainda há dificuldades, ainda há problemas, ainda há inquietações, dúvidas. Senhor, que seguremos firme nas tuas mãos, ó Pai, e nos permitamos viver o privilégio de andar sobre o mar, na tempestade, juntos, de volta até o barquinho. Ó Pai, cada um aqui é teu filho, é tua filha, cada um tu conheces tão bem. Que esta não saia deste momento, desta meditação, desta oração, sem sentir a tua presença, sem sentir o teu consolo, até se deitar nessa noite e receber de alguma forma a sua sinalização, o seu alento, o suave sussurrar do teu Espírito, ó Pai. E nos ajude, Senhor, a estarmos alertas, estarmos atentos, lúcidos, para perceber o seu agir, a sua presença em minha tempestade, Pai. Seja com cada um, Senhor, dirigindo a sua vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém.